permitir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos então pergunta: logo, tu és rei? Jesus responde: tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade, ouve a minha voz. Faz a prece. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome para passar os conhecimentos do Evangelho. Que os espíritos protetores nos protejam, que os espíritos dessa casa, benfeitores, estejam conosco, ajudando, nos intuindo, seu altivo e toda essa equipe maravilhosa que nos protege, nos cuida. Então, agradecemos mais uma vez a Deus por esse dia de vida que Ele nos concede para darmos continuidade aos nossos estudos de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Graças a Deus. Em nome de Deus e de Jesus, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, o altivo com a coluna de espíritos que nos sustentam, que seja em nome do amor, do nosso amor, que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Ela leu sobre Pilatos. Então Jesus diante de Pilatos, Pilatos perguntando se ele era rei, e Jesus disse: você que está dizendo que eu sou rei. Então Pilatos representava o reino dos homens, o reino da riqueza, o poder, o dinheiro, a força física, e Jesus, o reino de Deus, a misericórdia, a mansuetude, a paz. E infelizmente para nós, a gente ainda não compreendeu isso. Continuamos vivendo aqui na terra o reino de Pilatos, porque os interesses materiais ainda estão à frente dos nossos interesses espirituais. Por isso o mal prepondera na terra. É a vaidade, é o orgulho, é a ambição, é o egoísmo que nos caracteriza, a maioria de nós aqui na terra. Então vamos continuar aqui. A vida futura, justamente por isso, por a gente não ver a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que tende à humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Então vamos lá. Pilatos tinha visão da vida futura? Claro que não. Claro que não. A vida dele era aquela ali. Ele estava preocupado se ele morresse, ia para o inferno, para o céu, para o Hades, sei lá. Não. Ele nem se preocupava com isso. Tivesse que matar, ele matava, para ele estar ali bem. Tanto que ele foi omisso, ele lavou as mãos, né? Quando ameaçaram ele, se você... ele está dizendo que ele é rei. Por isso que ele perguntou: tu és rei? Aí os judeus, maquiavélicos, disseram: ele está dizendo que você é rei. A gente só enxerga um rei, que é César. Você vai dizer que tem outro rei no lugar do César aqui? Se César souber disso... Aí Pilatos: opa, mexeu comigo. Eu não quero sair do meu posto, do meu trono. Esse pessoal aqui, porque ele era um funcionário de César. Pilatos era um funcionário que estava num posto e que ganhava bem e que tinha todas as mordomias que o posto o conferia. Então não quero fazer isso. Mas vendo em Jesus, mesmo reconhecendo em Jesus um justo, ele mandou chicoteá-lo. Mesmo reconhecendo Jesus um justo, mandou botar uma coroa de espinhos, escarneceu o Cristo. Já que ele é rei, rei tem que ter coroa. E deu uma cana para ele como um cetro. O rei tem que ter um cetro. Então ele
debochou do reinado do Cristo. Como é que dizem aí? Esculachou, né? No termo de hoje, né? Esculachou. Mesmo reconhecendo em Jesus, ele vai lavar as mãos num gesto físico e diz assim: olha, eu não reconheço nesse homem aí pecado algum, mas mesmo assim deixou que ele fosse crucificado. Mesmo assim deixou, né? Por quê? Não tinha visão nenhuma da vida futura, nenhuma, diferentemente de Jesus. Deixa eu me lembrar, a hora que eu sempre digo que Pilatos, Jesus ficou calado. Sim, eu lembrei. Pilatos pergunta para Jesus assim: de onde tu vens? Quem é você? De onde tu vens? Jesus olhou para ele e ficou calado, não respondeu. Aí Pilatos continua: você não quer me responder? Você não sabe que eu tenho o direito de manter você vivo ou morto? Aí Jesus disse para ele, aí Jesus fala: você não terias poder algum sobre mim se Deus não permitisse. Aí Pilatos vira as costas, fica assombrado com essa resposta, volta lá ao povo judeu e pergunta a eles: a gente comemora agora a Páscoa de vocês, e sempre na Páscoa a gente solta um ladrão. Ele pegou o maior bandido que tinha lá, que era Barrabás, que tinha sido preso há pouco tempo, e larga lá para os sacerdotes que estavam ali. Então vamos soltar hoje, um bandido. Nós temos Barrabás e temos Jesus. Então eles pensavam: Barrabás era mau, era ladrão, era cruel, era assassino. A gente não fica muito escandalizado com isso hoje, que a gente vê a justiça soltando aí chefes do tráfico, o 01 do tráfico, né? Então a gente não fica muito estarrecido porque está acontecendo hoje ainda. Mas o que ele fez? No fundo ele queria liberar Jesus, mas ele era medroso. Tinha mais amor ao cargo do que honradez. Solta Barrabás ou Jesus? Ele crente que iam pedir Jesus, né? Barrabás, bandidaço. E o povo grita Barrabás, insuflado pelos sacerdotes. Barrabás. Aí ele manda crucificar então Jesus. Para ele, matou Jesus, matou um homem, matou tudo. E para os fariseus, matando Jesus, matava a ideia. Vai acabar tudo, mata logo esse camarada, acaba com tudo, daqui a pouco ninguém mais vai falar dele. Só que eles não contavam com a minha astúcia, né? Como dizia lá o Chapelinho, não contavam de que Jesus ia aparecer como ele tinha falado, e ele anunciou isso, tanto que botaram guardas lá, porque ele disse que no terceiro dia ia ressurgir dos mortos. Ele aparece e diz: olha, eu não morri. Aí é que foi o segredo de tudo, para o cristianismo se expandir, não só pela Palestina toda, mas para fora da Palestina. Eu não morri. Ele deu testemunho disso, aparecendo ali a Maria de Magdala, aparecendo aos apóstolos por 2 vezes, aparecendo a mais de 500 pessoas, inclusive aparecendo a Paulo de Tarso. A vida continua. Então, a vida futura. Por isso que Jesus responde aqui: o meu reino não é desse mundo. O meu reino é um reino de amor, é um reino de paz. Não é aqui na terra. A terra ainda não é o meu reino. A terra é um reino de Pilatos. Isso que ele quis dizer. E hoje ainda a terra continua sendo de Pilatos. Pilatos continua vivo. Visto o comportamento do povo. Visto o comportamento do povo. As orgias que nós estamos vendo hoje em dia. Apologia às drogas, né? Ao sexo desvairado, ao meu primeiro.
Agora não estão nem preocupados, ninguém está preocupado de novo aí com a morte. Estão preocupados com o Covid? É porque estão pressionando muito, mas vai ter carnaval. Estão preocupados com o quê? Com a vida? Com a família? Não, preocupado. O Covid só volta depois do carnaval de novo. Ele vai dar uma trégua agora. E agora é a Omicron, porque mudou, é um outro vírus É. agora, o mesmo. Mas esse não chegou aqui ainda, é um caso só vai vir depois do carnaval. Continuamos vivendo Pilatos aqui na Terra, por isso a Terra tem miséria, tem fome, tem dor, tem doenças, não tem atendimento adequado, por isso, simplesmente por isso. E ele continua, vai. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou os acham ingênuos. Claro. Se não tem vida futura, não tem mais nenhum preceito moral tem razão de ser. Se tudo se acaba aqui, eu posso matar quem eu quiser. Todos aqueles que me opõem, me são opositores, eu posso matar. Tira da vida, acabou. Não existe vida futura, não existe Deus, não existe nada. A vida é aqui e agora. A gente tem que viver aqui e agora. E essa é a religião da Terra. Viveu aqui e agora. Não tem vida futura, não tem Deus, não tem nada. Para que eu me preocupar com os preceitos morais? Então, a base de toda religião, a base de tudo, é a vida futura. E o que é a vida futura? Nós não morremos, nós somos imortais e mantemos a nossa individualidade. É a partir disso, desse ponto, dessa premissa, que se tem as questões morais regendo a vida do homem na Terra, onde as religiões pregam isso. E dentro das religiões, como é a doutrina espírita, a partir dessa premissa da vida futura, que a vida futura é a imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade. Claro, tem que manter a individualidade também, que se eu morrer e ir para o todo, e para uma massa comum, como o pãozinho que saiu de uma grande massa e o pãozinho volta para a massa, se for isso é a mesma coisa de que nada. Eu não tenho compromisso com nada, moral nenhum. Então, essa vida futura que Jesus nos deu, a certeza, e que a doutrina espírita ratifica essa certeza com as manifestações, é que os outros conceitos se baseiam, como a reencarnação. Como é que eu ia reencarnar se tudo se acabasse no túmulo? A comunicabilidade. Com quem eu ia conversar se não existisse espírito nenhum? Se a vida acabasse no túmulo? E por aí vai. A ideia de Deus, a unicidade de Deus, o progresso, a lei de progresso. Como que eu vou progredir se eu vou morrer e vou me acabar? Todos os demais preceitos, toda a pluralidade dos mundos habitados, tudo está baseado na premissa da vida futura, de que somos espíritos imortais. Isso tem que ficar bem na nossa cabeça, ninguém morre. E nós temos que ver a vida além dessa vida. Aqui é apenas uma rápida hospedaria que nós estamos passando. E vai passar. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocando como um dos primeiros pontos no início desta obra, porquanto deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. Só desse ponto, que a vida continua. A vida continua, é a base de tudo. Então ele botou um dogma.
Ele botou aqui como dogma. É uma verdade que não pode ser contestada. Esse que é um dogma. Mas baseado na razão, na lógica. Então, por mais que nós soframos, há um motivo do sofrimento. Há uma justiça. Aí você vai começar a compreender essa justiça. A partir de que nós não morremos, aí virão as outras consequências, né? Como a reencarnação. Os judeus... Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês não gostam de falar não, né? Vocês gostam de palestra, né? Os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas quanto à vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem se tornar anjos e partilhar da felicidade deles. Segundo os judeus, a obediência às leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo do desrespeito àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais nada a um povo pastor, ignorante, que deveria ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, porém, Jesus veio revelar que existe o outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse o mundo que ele promete àqueles que obedecem os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse é o mundo, esse é o seu reino, e lá ele está em toda a sua glória, e para onde vai voltar, deixando a terra. Então, quando Jesus fala com aquele povo, e olha que era o povo mais bem preparado para receber Jesus, que veio trazer a lei de amor. É o mais bem preparado. Você vê que a Grécia, ela era grandiosa materialmente, no campo das artes, da filosofia, Roma. Agora, ali, o povo judeu era o mais bem preparado, e eles não compreendiam a vida futura de maneira correta. Eles já tinham a ideia de um Deus único, o que os romanos não tinham, que os gregos não tinham. Eles tinham, eles só tinham isso. E Moisés é que preparou esse povo para essa ideia do Deus único. Era o povo mais bem preparado. E olha só como eles sofreram, né? Aquilo ali era um monte de tribo, um monte de confusão. E é uma confusão até hoje. Aquela região ali é um barril de pólvora. Vide agora Israel, o Estado de Israel, né? Vive em conflito, né? Com os vizinhos todos. Aquilo tudo ali é um barril de pólvora. Então, um povo sofrido, um povo que foi escravizado pelos egípcios, escravizado pelos romanos, estão até hoje ali em luta, num pedacinho de terra. Mas eles eram o povo que compreendia melhor a ideia do Deus único. E Jesus precisava vir à terra, porque foi o momento em que a terra deixava de ser um mundo primitivo para ser um mundo de provas e expiações. A agressividade, era comum, as guerras, as lutas, era uma coisa que a gente não faz ideia quando Jesus chega ali. E olha, a gente vê mais ainda a grandiosidade do Cristo quando ele chega num meio extremamente hostil, embora um povo preparado, e esse povo preparado que o condenou à morte, porque ele veio falar de amor, mas ficou de tal modo ali impregnado que está até hoje. A ideia do Cristo não morreu, eles levaram adiante, justamente porque Jesus apareceu e provou que a morte não existia. Agora, com a doutrina espírita, a gente vem dividir novamente o mundo, a Terra. A Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações e passará a ser um mundo de regeneração, com a divulgação das ideias espíritas.
com essa divulgação. Então a gente teve Moisés, a gente teve Cristo, tem a doutrina espírita, separando o estágio dos espíritos que devem habitar a Terra. E quando chegarem esses espíritos, que já estão chegando com as ideias bem claras da vida futura que Jesus nos trouxe, vocês imaginam vários espíritos da envergadura de um Chico, de um Dr. Bezerra, de um Eurípides, de um Altivo, de um Divaldo e tantos outros, vindo à Terra divulgando essas ideias no mundo inteiro. O mundo vai modificar, mas não vai ser de uma hora para outra, é um processo. Então, de Moisés até o Cristo foram 1.600 anos, do Cristo até a doutrina espírita, mais 2.000 anos. Da doutrina espírita para frente vai levar alguns séculos. A doutrina espírita tem a vantagem de ser divulgada pelos espíritos no mundo inteiro, não é um homem, são os espíritos. Então essa facilidade de divulgar a doutrina espírita por todos os continentes vai fazer com que esse crescimento, esse progresso chegue mais rápido. O próprio Kardec previa esse progresso em 2 a 3 gerações, mas não foi possível. Não foi possível por causa dos homens. Agora depende de nós. Depende de nós. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente não deixar desviar, nós que espíritas, nós que amamos a doutrina espírita, que estudamos a doutrina espírita e que estamos numa casa organizada, não deixar que essas ideias se percam, que essas ideias se confundam com outras ideias, que é bem do homem fazer isso, não deixando que espíritos se imiscuam aqui, na cabeça dos médiuns, transviando o curso que a doutrina deve tomar. Espíritos católicos, espíritos de padres, principalmente, que você vê aí, então, muitas casas se desvirtuando, burocratizando, isso é coisa de igreja, e colocando empecilhos no bom mandamento da causa. Espíritos de padre são terríveis, inimigos, muitos têm ainda, usam a batina e são inimigos do Cristo. A gente tem que ter cuidado, muito cuidado com eles, que chegam com voz mansa, e de outras correntes filosóficas e religiosas, que esses mesmos deixam se imiscuir para dividir, separar, espalhar. Então a gente não pode sair do Evangelho, não pode sair do livro dos Espíritos, não pode sair das obras básicas. Continua. Alguma pergunta? Alguma colocação? Jesus, entretanto, adequando seu ensino ao estado dos homens da sua época, não lhes deu um esclarecimento completo, porque os deslumbraria, sem esclarecê-los, porquanto eles não o compreenderiam. Jesus limitou-se a colocar, de certa forma, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem sobre o assunto é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para um grande número de pessoas é apenas uma crença, sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Inclusive os cristãos faz uma ideia falsa da vida futura, por isso incredulidade. Se o cristão diz que você vai para o inferno se você for mal, ou para o céu se você for bom, nas pessoas que raciocinam um pouquinho, elas deixam de ser cristãs. O Espiritismo... Espera aí,
Essa é uma ideia estapafúrdia, a questão do céu e do inferno. E são cristãos que professam essa ideia. Jesus não foi para o inferno, mas também não foi para o céu. Ele veio à Terra. Como que inventaram essa história de inferno? Foi criação do homem, criação dele depois. Como que inventaram essa questão do fogo do inferno? Alguém quer morrer queimado aqui? Eu acho que é o que mais dói, né? Ninguém quer, porque dói. Então vamos inventar uma coisa que seja dolorosa. Olha como a ideia é materialista. O que mais dói, eu acho que é o fogo do inferno. Tem o mármore do inferno também. Né? Tem o mármore. O mármore do inferno. O mármore esquenta mais ainda, né? Mais ainda. Então tem que ser uma coisa quente. E você ficar ali, ó, para nunca mais sair de lá. Vocês sabem o que é nunca mais? A gente não tem nem ideia do que seja isso. Nunca mais. Então, se tem um inferno, tem gente queimando lá milhões de anos, porque a Terra existe há milhões de anos. Pô, Luiz, você vai para lá magrinho assim, vai ficar torradinho. Então, uma ideia. Então, que Deus é esse? Então, Deus não existe. Aí vem o materialismo. Porque a ideia anterior à doutrina espírita, a doutrina espírita veio no século XIX. Então, essa ideia é uma ideia materialista, não tinha outra ideia, ou você ia para o inferno ou ia para o céu. Isso fez muitos descrentes. Quando surge o iluminismo, a era dos pensadores, as ideias, os homens inteligentes disseram, isso é papo furado da igreja, olha o poder que a igreja tem, olha quanto dinheiro ela tem, olha quanta riqueza. Isso não existe. Como que ela pode queimar alguém vivo, botar no inferno, botar no céu? Que autoridade tem esses padres? Eles não têm moral nenhuma, porque eles conheciam a vida íntima deles. Não tem moral nenhuma. Os padres usam as mulheres, matam aqueles que estão no empecilho deles, mandam matar. E isso repercute até hoje, principalmente na Espanha, em toda a Europa, mas principalmente Espanha e Portugal. Depois, então, com a Inquisição, estou falando da Inquisição. Como que os cristãos se matam, católicos e protestantes se matam? Na Irlanda até hoje são inimigos. Você pega a noite de São Bartolomeu no século XVI, os próprios cristãos se matando. Então um homem inteligente que analisa história e que sabe dos fatos, ele diz assim, não, essa religião é falsa, portanto Deus não existe. Vamos ter que trazer uma ideia que conforte. Aí vem o iluminismo, né, com essas ideias, e surge a doutrina espírita justamente no seio do país mais promissor da época, que era a França. Surge ali a doutrina espírita como uma solução, e ela está sendo difundida no mundo inteiro, muito mais aqui no Brasil, onde nós estudamos, aonde veio muitos de nós da França para cá, muitos franceses que colaboraram com essas ideias, que partilharam dessas ideias, que fomos para o mundo espiritual, continuamos estudando e partilhando dessas ideias, reencarnamos aqui no Brasil. Viemos reencarnando aqui. Para que daqui, por isso diz ali o Emmanuel, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Brasil, coração do mundo. Daqui transmitir essas ideias, essas obras sendo traduzidas para outras línguas. Mas a doutrina espírita, ela é ainda muito tímida, em países como França, onde tudo surgiu, nos Estados Unidos, onde se tem muitos fenômenos, filmes de Hollywood. Então ela não é bem compreendida como nós o fazemos aqui. Respondemos pela nossa casa, como nós fazemos na nossa casa. Não posso responder por outras casas. Creio eu que façam da mesma forma, ou devem assim fazer. Então, cada dirigente responde pela sua casa. Como nós fazemos aqui, no mundo não tem. Tá? É muito tímido ainda. Devemos desencarnar, reencarnar pessoas espíritos para darem continuidade a essas ideias,
e nós certamente reencarnaremos em outros mundos, em outros países, outros mundos não, em outros países, para levar a doutrina. Vamos lá ser lá no Kuwait, lá no meio dos islâmicos, imagina? Nascer médium ali no meio do Hamas, ali para levar a doutrina espírita, para levar a ideia do amor do Cristo por todos nós. Missão difícil, hein? Missão difícil, mas teremos que fazer. Mas até lá, aqueles espíritos mais radicais já deverão ter saído, porque você não vai jogar água, não vai cavar poço na areia da praia, não vai jogar água dentro de um poço de areia, né? Não vai, é inútil, como seria inócua a vinda do Jesus à Grécia, produziria nada, ia morrer tudo ali. Como seria inútil a vinda da doutrina espírita 500 anos antes? 500 anos antes não tinha nem o Brasil. Ele tinha, né? Mas não tinha sido ainda explorado. Descoberto até era, né? Quem estuda um pouquinho a história já sabia da existência do Brasil há muito tempo, mas não tinha sido explorado. Então não adiantava vir antes. Com as ideias todas contaminadas ali na Europa, o velho mundo assolado por guerras, só guerra, e a gente que veio de lá, nós viemos desse mundo de guerra, de conflito, de confusão. Somos espíritos belicosos, que compreendemos a doutrina espírita e estamos aqui no esforço para poder nos transformarmos. Continua aí. Alguma pergunta? Continua. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo. Quando os homens estavam aptos a compreender a verdade, com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé, uma hipótese, ela é uma realidade material demonstrada pelos fatos, visto que são as testemunhas oculares que vêm descrevê-las em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples pode imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como se apresenta um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que ali se encontram. São tão racionais que se reconhece que não pode ser de forma diferente e que ela representa perfeitamente a verdadeira justiça de Deus. Olha como ele começou aqui, que nós dissemos, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam aptos para compreender essa verdade. Então ele veio no seio de homens que eram aptos a compreender essa verdade. E quando estava Kardec liderando ali o grupo que receberia a doutrina espírita, tinham homens ali iminentes com ele, trabalhando com ele. Ele foi o grande compilador. E ele era tão credenciado que ele foi convidado para ver as mesas se mexerem. Ele foi lá, o dono lá da família Fortin, aqueles nomes lá. Foi lá, ele foi convidado para ver. Fortier. Então foi analisar. Você é um homem que sabe analisar bem, nos ajude aqui. Já tinha um grupo bom ali pesquisando. Ele vai, aí ele entra de cabeça. Ele entra de cabeça ali. E você vê ali Samson como uma comunicação de um espírito feliz que está no céu e inferno. O Samson foi membro
da Sociedade Espírita de Paris, como chamava o Centro Espírita, Sociedade Espírita de Paris. Ele foi membro, e era um espírito bom, era um espírito elevado. Ele dá uma notícia ali muito interessante. Aí aquele grupo estava preparado para isso, o momento era propício. Então não adianta eu sair hoje daqui e mergulhar lá no meio do Islã para propagar a doutrina espírita, porque não é o momento, não é a hora, não está adequado, mas chegará o momento para isso. Chegará o momento para isso. Alguma pergunta? Eu tenho. Ele coloca aqui. Facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la. Fala aí no microfone. Aqui no texto ele coloca: facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu aspecto. Ele está falando da doutrina, né? Ou seja, não de entendê-la, de imaginá-la, né? Que é fácil. É fácil. O que faz as pessoas negarem é o radicalismo. São pessoas que não... são teimosas, são obtusas mesmo e teimosas. Porque, voltamos a dizer, a repetir, a doutrina espírita é para quem gosta de pensar. Só isso. É para quem gosta de pensar. Você tem que pensar. Se você não gosta de pensar, você não vai ficar aqui. Tem que pensar. Tem que raciocinar. Tem que saber distinguir. Tem que saber. Então vamos lá. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem, mas sobre a terra ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer, que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes uma preponderância bem maior do que aquela que o conduz à coroa. Ela é imorredoura, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela é sempre bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sobre esse aspecto, Jesus é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos. Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então está aí, a realeza de Jesus aqui na terra. Ele perguntou, ele não teria mesmo um rei? Não seria mesmo um rei? E a gente lembra então, esse capítulo foi muito bom a cair agora esse mês, que a gente relembra o nascimento de Jesus. A gente sabe que a data de 25 de dezembro foi convencionada, mas não importa se Jesus nasceu realmente dia 25 de dezembro ou se nasceu em março, não importa. O que importa é que a gente tem provas da existência do Cristo. O que importa é nós sabermos da sua importância para o planeta, a sua importância para o desenvolvimento da vida moral. A doutrina espírita, como ele disse aqui, veio dar ensinamentos. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, ensinamentos do Cristo. Porque naquela época Jesus não podia falar tudo abertamente. Então hoje
a gente começa a entender melhor os ensinamentos que ele nos trouxe. Então, no Natal, a gente lembra da vinda dele à Terra. Dizem os Espíritos que nesse mês em que os homens se voltam mais para ele, para o nascimento dele, ele se aproxima mais na Terra. É um mês onde há mais fraternidade. Infelizmente, também, a gente vê sempre o materialismo. O homem inventou o Noel. E o Noel deu o nome de papai, né? É o Papai Noel que traz o presente. E as crianças, se você não ensinar essas crianças de maneira correta, o Papai Noel continua andando na neve, aqui não tem neve, que não foi criado aqui, puxado por uma rena, muito adulto não sabe nem o que é rena, quanto mais as crianças, e o Papai Noel com aquela roupa vermelha, pesada, visando o comércio, movimentar o comércio. Vamos dar presentes. E o que a gente deve fazer é lembrar Jesus, a sua importância. Por isso, esse mês, em nossa casa, como fizemos o ano passado e faremos todos os anos, a gente deixa de seguir seguir... Tradição. Não. Tradição. Hã? Tradição de... Não, a gente deixa de seguir o estudo que a gente tem aqui, como é que chama? O nosso estudo do Livro dos Espíritos. Os cursos, né? Seguir a nossa programação, essa é a palavra, seguir a nossa programação para falarmos de Jesus. Então a gente fala de Jesus aqui nas nossas reuniões públicas, a gente está falando de Jesus para as crianças na evangelização, e a gente está falando de Jesus para as mães que aqui vêm. Então todos ouvimos sobre a vida de Jesus, a importância da vinda de Jesus à Terra. Aqui estamos estudando as parábolas, para que a gente possa exaltar a importância do Cristo para todos nós. Por exemplo, ontem estudamos a parábola do grão de mostarda. Então, a parábola do grão de mostarda, nós tiramos as parábolas todas do livro do Caibá. Nós estudamos aqui também, quando estudamos o livro do Caibá. O reino dos céus é do tamanho de um grão de mostarda, mas quando cresce, se torna a maior das hortaliças, onde as aves do céu vêm fazer o seu ninho. Olha, essa é a parábola que foi estudada ontem. Sabe-se que, eu não sabia, eu aprendi aqui, ouvindo aqui a Dália falando, que a mostarda não é só na hortaliça, não. Tem também uma árvore imensa, né? Mas a ideia na hortaliça ou na árvore imensa, porque Lucas narra de uma forma, Marcos de outra, Mateus de outra. A ideia está ali, quando ele diz se tornar a maior das hortaliças, onde as aves do céu vêm fazer o seu ninho. Então o reino dos céus, ele se desenvolve dentro da gente, no desenvolvimento das nossas potencialidades. Olha como Jesus é grande, como Jesus é o rei realmente, quando ele traz, através de parábolas, esses ensinamentos imorredouros. Então, quando as aves do céu vêm fazer o seu ninho, essa semente sendo desenvolvida, a gente vê Jesus como a grande hortaliça, ou a grande árvore. E nós vamos fazer ninho debaixo das asas de Jesus. Como nós precisamos dele. E a gente está aqui estudando, desenvolvendo essas potencialidades, esse grão de mostarda, para um dia compreendermos melhor a Deus, e quando compreendermos Deus, nossas vidas serão somente voltadas para o bem, para o amor, para o nosso próximo, porque ninguém cresce, ninguém é feliz vendo a dor do nosso próximo. Não dá para a gente ser feliz aqui na casa, quando a gente olha aqui do lado, tem um cinturão de miséria, um cinturão de pessoas passando fome, no frio sentem frio, na doença não tem médico,
e quando tem um médico não tem um remédio. Não dá para a gente ser feliz. E aquele que compreende melhor essa realeza de Jesus, aquele que compreende a realeza de Jesus, se movimenta para dirimir, para diminuir, para aliviar a dor do próximo. É o que a gente procura fazer aqui. Como eu estou vendo vocês aí baixando o olho aí, ó, já quase dormindo, a gente vai parar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Nenhuma questão? É a minha voz que cansa, que dá sono? Está tão chato assim que vocês estão dormindo aí, batendo cabeça? Todo mundo doente? Nada. Então vamos fazer a nossa prece. Nós começamos um pouquinho antes, a gente vai acabar um pouquinho antes, para a semana que vem a gente continuar no ponto de vista, porque é longo o ponto de vista, é um capítulo interessante, mas é longo, e a gente começar o ponto de vista, para depois ir para uma realeza terrestre. Alguma pergunta? Não? Então, vamos pensar em Jesus, buscar nele a força que precisamos para viver com saúde, saúde física, saúde moral, saúde espiritual. Buscamos em Ti, Jesus, a fonte que alimenta a nossa alma. É da nossa alma que transborda os recursos para o corpo físico. É da nossa alma que atraímos os seres que nos afinizamos. Então nos ajude, Jesus. Nessa época em que vivemos o Natal, que rememoramos a Tua vinda à Terra, possamos com isso, pensando em Ti, recebê-lo em nossa morada, em nossa casa, que é o coração. E assim nos tornarmos homens de bem, criaturas melhores, criaturas transformadas, criaturas que olhem para o próximo com sentimento de fraternidade. Ajuda-nos, abençoa-nos, proteja-nos, ampara-nos. E também aos nossos familiares. Que Deus abençoe a nossa casa, proteja a nossa casa espírita e nos dê forças para continuarmos perseverando na ideia que irá nos libertar de nós mesmos. Em nome de Deus e de Jesus, dos guias espirituais aqui presentes, do altivo, da coluna de espíritos que nos sustentam, em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.